Tem informação lá do alto com Ana Bianchini. O carro foi desvirado, Ana? O carro, ele acaba de ser desvirado aqui na ADF 003, onde esse acidente aconteceu, e vai ser guinchado daqui a pouquinho. Agora as equipes estão justamente preparando o carro para que consigam colocar ele em cima do guincho. Além disso, outro ponto, o DR também reduziu a área de interdição. Então agora eles desceram os cones, porque já não tem mais vítimas aqui no local, então não tem necessidade de uma área de interdição tão grande quanto estava. Eles desceram, né, os cones, e apenas um pequeno trechinho aqui da rodovia que está com uma faixa liberada. O resto, as 3 faixas já estão completamente liberadas. Esse carro, ele acaba de ser desvirado. A nossa equipe aqui do COP, a gente acompanhou tudo em tempo real, Cartacho. E eu vou te passar mais ou menos como é que foi a situação. Eles não tiveram muita dificuldade para virar esse carro não, viu? Inclusive foi tudo muito rápido. O guincho chegou aqui tem cerca de 5 minutos e pouco tempo depois esse carro já foi desvirado. E daqui de cima a gente consegue ver ainda mais os estragos, né? Como você disse, o eixo desse veículo ficou completamente destruído. Uma roda chegou a sair do carro, e daqui de cima, pelo que a gente está percebendo, se trata de um modelo de uma BMW. Pelo menos é o que a gente consegue ver daqui de cima. Eu sempre falo, o nosso retorno de imagem aqui no helicóptero, ele é bem menor do que o retorno que vocês têm aí no estúdio, então provavelmente você vai ter esse detalhe melhor do que a gente aqui em cima, mas pelo que a gente consegue ver, é uma BMW que teria então capotado. 6 vítimas confirmadas até o momento, o que levanta alguns questionamentos. Não se sabe se alguma pessoa estava talvez passando pela ciclovia no momento em que isso aconteceu, porque o carro, ele tem capacidade para 5 pessoas. Então, ou a gente está falando de um caso de superlotação nesse veículo, ou alguém acabou se vitimando fora do veículo, provavelmente talvez um pedestre, porque outro veículo envolvido, não, a gente não tem essa informação. Inclusive, a informação que a gente tem é de que o motorista desse carro teria perdido o controle e capotado, e que nenhum outro veículo estaria envolvido nesse acidente. Mas a gente já tem 6 vítimas confirmadas, sendo que 3 foram levadas para o hospital de Sobradinho, uma para o hospital do Paranoá e uma para o hospital de base. Uma dessas vítimas precisou ser transportada no helicóptero do Corpo de Bombeiros e um óbito foi confirmado aqui no local. E agora a gente acompanha então, Cartacho, a remoção desse veículo que já está sendo guinchado por uma equipe do DR. Guinchado, né? Você vê a informação, eu recebi a informação aqui também, Aninha. As informações, elas vão chegando, né? Nós temos amigos em todas as forças, todas as corporações, parceiros do SAMU, deram informação pra gente aqui de que esse carro teria sido fechado por um outro veículo, né? E acabou perdendo o controle, né? Justamente naquele ponto que nós mostramos ali, havia a possibilidade do carro ter saído de alguma dessas casas aí da região da Épia, tá? A informação agora que chega pra gente, não, o carro seguia pela faixa da direita, tá? E naquele ponto mais à frente, onde nós mostramos mais cedo, ele teria sido fechado por um outro veículo. E esse outro veículo, ao invés de parar para prestar socorro, teria ido embora. Não ficou ninguém por aí para ver o que tinha acontecido, né? Agora, sabendo já com certeza esses comércios aí próximo, eles têm câmera. Então, com certeza, um desses comércios pode ter registrado, se não o acidente, mas o momento da passagem desses veículos. E aí, sabendo exatamente a hora do acidente, mais à frente um pouco, já tem uma câmera do DR posicionada lá no Balão do Torto. Tem uma no Balão do Colorado, tem outra no Balão do Torto. Esse aí é um ponto cego para você dizer que tem precisão. Você pode até ter a imagem, mas é muito longe para você, ele fica no meio do caminho, quilômetro 4, tá? Ele fica mais ou menos a uns 300, 400 metros do viaduto, do retorno aí da Épia. Você vê o momento agora em que o guincho do DR está colocando o veículo, como disse a Ana, aparenta ser uma BMW, colocado em cima do reboque, e daí ele será levado muito provavelmente primeiro para o Instituto de Criminalística da Polícia Civil para passar por perícia,
né? E depois, dependendo da situação, ou vai para o pátio do DR ou deve ser devolvido aos familiares. São imagens ao vivo, direto do céu de Brasília, que a Ana Bianchini traz para a gente. Ana, nós sabemos para onde foram levadas as vítimas desse acidente? Sabemos sim, Cartacho. A informação preliminar que a gente teve acesso é de que 3 vítimas foram encaminhadas para o hospital de Sobradinho, que é o hospital mais próximo aqui desse ponto onde nós estamos. Uma outra vítima, ela foi removida então para o hospital do Paranoá, que também não fica muito distante, e a outra foi para o hospital de base do Distrito Federal, que fica na área central de Brasília. O que a gente sabe? Uma vítima precisou ser socorrida pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. Bom, com certeza, né? Se trata então da vítima que estava em estado mais grave. A gente tem a informação de que uma vítima teve parada cardiorrespiratória, ela entrou em PCR. Provavelmente foi essa vítima que foi encaminhada de helicóptero. E provavelmente esse helicóptero levou essa vítima para o hospital de base. Então a gente parte do princípio que as outras 4 vítimas, as 3 que foram para o hospital de Sobradinho e a outra que foi para o hospital do Paranoá, elas foram removidas de ambulância, SAMU e bombeiros aqui no local. Uma precisou ser transportada de helicóptero. Pelo hospital de base, ser um hospital de trauma e um hospital de referência, normalmente os casos mais graves são enviados para lá, e por isso que a gente está fazendo essa conta de que a vítima transportada de helicóptero foi encaminhada ao hospital de base, mas lembrando, informações preliminares. A 6ª vítima morreu ainda no local, não chegou nem a receber socorro, pela informação que chegou até a nossa equipe, morreu na hora, logo depois desse acidente. Inclusive, a gente flagrou, né? Presenciamos o momento em que a viatura do Instituto Médico Legal chegou até o local do acidente para retirar esse corpo. E agora vocês acompanham, então, imagens ao vivo do céu de Brasília, aqui na altura da DF 003, quilômetro 4, Épia Norte, sentido plano piloto, onde esse carro que capotou hoje, por volta das 8h55 da manhã, está sendo guinchado nesse exato momento por uma equipe do DR. E aí você tem imagens do local do acidente, o carro sendo retirado, daqui a pouco a pista vai ser limpa e muito provavelmente em mais alguns minutos liberadas as 2 faixas que estão interditadas por conta desse trabalho feito pelos homens do DR. À direita do vídeo você tem imagens ao vivo, direto do nosso helicóptero, e à esquerda imagens feitas mais cedo por nossas equipes que acompanharam todo esse atendimento feito pelos homens do Corpo de Bombeiros. Então, só relembrando, eu estou tentando confirmar aqui com os nossos amigos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e também do SAMU, essa questão da 6ª vítima, que a informação que nós temos é que 5 pessoas estariam nesse carro. Então, estou tentando confirmar se eram 5 ou se tinha realmente uma pessoa a mais no veículo, ou se provavelmente a outra vítima seria um pedestre, alguém estivesse passando, ou um ciclista, alguma coisa assim. A gente não tem ainda essa confirmação, né? Eu vou continuar acompanhando, estou aguardando esse contato, mas uma imagem realmente impressionante, né, Sabrina? Pois é, a gente está pedindo também informações aqui da nossa produção para saber o estado de saúde dessas 3 vítimas que foram removidas aos hospitais. 3 foram removidas ao hospital de Sobradinho, uma foi removida ao hospital do Paranoá e uma está no hospital de base. Acabei de receber a confirmação, 6 pessoas no carro, tá, Sabrina? Tinha 6 pessoas dentro do veículo. O pessoal que fez o atendimento diz que algumas vítimas, quando o SAMU chegou ao local, o SAMU foi a primeira equipe ao chegar ao local, quando o SAMU chegou, algumas vítimas já estavam fora do carro, teriam conseguido sair por conta própria. Algumas estavam presas ainda, tanto que dá para ver na imagem que os bombeiros retiraram a porta traseira do lado direito do veículo para poder fazer esse atendimento às vítimas, né? E aí você acompanha o momento em que a viatura do DER sai do local. Na verdade, eu acredito que é a viatura da Polícia Civil já, tá, Sabrina? É a viatura da Polícia Civil levando esse veículo já para o Instituto de Criminalística, que fica lá na cidade da polícia, ali no sudoeste, né, na entrada do Parque da Cidade. Então, acredito eu que dentro de mais alguns instantes o trânsito será totalmente liberado lá na região da 003 Norte, sentido plano piloto, marginal da Via Épia,